Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe e vamos com o caso Shelton ao vivo. É o seguinte, em maio deste ano, um policial militar foi condenado pela morte de Shelton, que morava no Augusto Franco e tentou separar uma briga. Essas imagens aí a gente mostrou para vocês, estamos mostrando para que você relembre, foi no dia em que tudo aconteceu. A novidade do caso é que desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe estão analisando a apelação criminal que condenou o policial militar Deni Alisson a 16 anos de prisão e a perda da farda pelo assassinato. Diante dessa possibilidade de anulação do júri, a família de Shelton faz um apelo e pede que a condenação seja mantida. Vinícius Mecenas, essa análise já está sendo feita pelo Tribunal de Justiça em relação a este julgamento? Boa noite. Olha, é isso mesmo. A gente percebe que foi um caso de grande repercussão que aconteceu aqui no nosso estado, na capital sergipana, por conta das circunstâncias, né, que culminaram aí, portanto, nessa fatalidade, nesse crime. A análise ela seria feita hoje, inclusive, né, mas infelizmente não aconteceu e a família de Shelton, né, que foi a vítima dessa tragédia, ela inclusive fez um apelo, fez um pedido encarecido, né, para que a condenação do policial seja mantida. Só para retomar, né, para quem está em casa, não lembra, para que as pessoas, né, relembrem um pouco mais sobre as circunstâncias do caso Shelton, o júri popular aconteceu ainda esse ano, né, em maio, e o policial militar Deni Alisson Borges Vieira, que foi condenado à morte do assistente administrativo, o Shelton Luiz, de 28 anos à época, aqui em Aracaju. A vítima, como você bem relembrou, ela tentou separar uma briga que aconteceu inclusive na localidade de onde eu falo, né, nesse momento, aqui na região do Conjunto Augusto Franco. O julgamento aconteceu por mais de 12 horas na 8ª Vara Criminal do Fórum Gurmecindo Bessa e, portanto, saiu a sentença do homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado com um total de 16 anos de reclusão. Então, diante, né, dessa possível reviravolta que pode acontecer em relação a manter ou não essa decisão já realizada ainda, né, esse ano, familiares e o corpo de advogados da família de Shelton, né, eles se manifestaram e disseram que não são a favor, eles são a favor de que se mantenha, portanto, essa sentença e a condenação que já foi, portanto, batido o martelo. Eu estou aqui, inclusive, agora com a Nayara Matos, advogada, que está com o caso desde o início, né, Nayara? A gente, desde o início, tem mostrado aqui ao longo da nossa programação na TV Atalaia. Quer dizer que essa situação ela pode mudar? Boa noite. Infelizmente, existe essa possibilidade. Hoje teve o julgamento do recurso, que foi a pedido da defesa de Deni Alisson, pedindo para anulação do tribunal do júri, né, alegando que houve provas usadas na sessão do júri que não estavam nos autos, que é preciso encostar nos autos 3 dias antes. Mas nós entendemos, assim como o presidente da sessão de hoje entendeu, que a decisão do tribunal do júri deve ser respeitada e mantida. Perfeito. Agora, o que é levado em consideração, principalmente em relação aos desembargadores, sobre essa possível manter ou não a condenação? Então, agora estamos ainda aguardando o voto de 2 desembargadores, que daqui para sexta-feira a gente já tem essa decisão, mas estamos confiantes que a decisão será mantida. Eu estou aqui também com o irmão, né, do Charles, que vai falar, inclusive, um pouco mais com a gente sobre essa questão de como foi que a família se sentiu, né, em relação ao momento que recebeu, portanto, essa notícia. Então, a família fica muito entristecida, porque o que acontece? O que a gente aguardava, já são 5 anos, né, aproximadamente 5 anos, a gente atrás de justiça, a família sofrendo bastante. E aí o que era que a gente esperava? Que ele fosse diretamente para o presídio. E aí a gente descobriu que ele foi para o Presmil, está até hoje no Presmil, e por coincidência, pouco tempo depois, a gente recebe a notícia dessa situação que está acontecendo agora. Então a família fica entristecida pra caramba. É muito triste isso pra gente. E a indignação é justamente essa, né, Charles? Porque ele perdeu a farda, mas Exato. Continua no presídio militar, é uma controvérsia. Né? Exato, totalmente. Cara, a gente, como eu falei, muitas pessoas ficam perguntando pra gente, e aí, Charles, ele já tá preso de fato? Eu disse, cara,
Ele perdeu a farda, foi preso, porém ele ainda continua no presmil. Então a gente fica sem entender, porque, cara, perdeu a farda e continua no presmil, e agora vem essa situação. Então a família fica entristecida e, vou ser sincero a você, bastante preocupada. É um luto que não acaba no final das contas. Cara, não acaba. Independente dele estar preso, dele ser solto amanhã, dele ser solto daqui a 10 anos, 30 dias, enfim. Cara, meu irmão não volta. Só que no mínimo a gente deseja justiça. É o mínimo que a gente pode desejar, é justiça. Então é isso. Você espera dessa análise? Vão ter mais alguns dias, possivelmente, né, para que de fato isso aconteça. Até lá, eu acho que a expectativa é todo mundo apreensivo, né? Cara, apreensivo a mais de 1000, como eu volto a falar. Tivemos agora recentemente Dia dos Pais, eu chamei meu pai para sair e ele disse que não iria sair porque não tem o que comemorar. Tendo em vista que meu pai nem sabe dessa situação que a gente preferiu preservar. Muito obrigado pela sua participação. Eu estou também aqui com a Beatriz Félix, ela que é a outra advogada, porque assim, Beatriz, como eu disse, essa expectativa é uma análise que seria feita hoje, mas não aconteceu. Qual que teria sido o motivo? Então, na verdade, o relator, o desembargador relator, em seu voto muito bem fundamentado, ele informou que não verifica qualquer influência do vídeo apresentado em plenário com a situação do caso concreto, né, que foi o homicídio de Shelton e a tentativa de homicídio de Giselmo. O presidente da Câmara Criminal, ele informou que não guarda qualquer relação o vídeo apresentado pela promotoria com o fato, até porque o vídeo, para quem quer a curiosidade, né, é apenas de um PM fardado dando um tiro de advertência para o alto em um ambiente com diversas pessoas. O que não guarda relação com o fato, porque o Denialisson ele não estava fardado, embora ele estivesse com arma institucional, estava embriagado em um ambiente regado a álcool e ele começou a disparar a esmo em meio à população. Então a gente acredita muito que essa sentença seja mantida e eu acredito que por ser um caso tão sensível, o desembargador pediu vista para poder fazer uma análise melhor, verificar o que é que faltou, o que é que não faltou, mas a gente está confiante de que a decisão vai ser mantida e que ele vai continuar condenado. Deixa eu só lembrar qual foi a sentença, mais uma vez. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. São 16 ao total, né? 16 anos de reclusão. Inclusive a defesa dele, né, do Denialisson, chegou a sugerir qual seria uma PNDA, uma redução, uma possível redução. Na verdade, a defesa dele trouxe essa questão da nulidade, informando que o vídeo teria atrapalhado os jurados de reconhecer o que a gente chama de privilégio, né, de um homicídio privilegiado, que dizem que o vídeo influenciou, e aí ele trouxe informação, inclusive sobre o quórum da votação, que é uma parte muito sigilosa e criteriosa do Tribunal do Júri. Ele não poderia ter trazido esse placar, né, do júri em meio a uma sessão que era pública, porque qualquer pessoa pode acompanhar pelo site do tribunal daqui de Sergipe. Então ele trouxe o quórum, esses dados mais sensíveis, informou que por conta desse vídeo o cliente dele não recebeu a privilegiadora que ele acredita que o cliente fosse merecedor e ele não chegou a uma pena ideal, ele apenas sugeriu a anulação do júri com base nessa questão do vídeo e, subsidiariamente, ele alegou que ele não foi beneficiado pela privilegiadora. Agora, o que chama atenção é isso, ele perdeu a farda. Uma possível análise feita pelos desembargadores, há alguma probabilidade dele retomar ao cargo de PM? Não, porque na verdade o que foi discutido no recurso de apelação foi somente a questão da anulação do júri. Como a perda da farda dele foi uma consequência da condenação, eles não debateram isso no recurso de apelação. Eles se omitiram em relação a isso. E até então agora fica a expectativa em relação a essa possível decisão. Vocês provavelmente já estão trabalhando aí numa defesa para que se mantenha, portanto, essa condenação? A gente está acompanhando, a gente apresentou as contrarrazões da apelação, eles pediram a retirada do recurso de pauta virtual para poder fazer a sustentação oral hoje. Eu estive acompanhando a sustentação oral e o voto do desembargador relator, ele foi impecável, ele conseguiu abarcar tudo que a gente desejaria que fosse abarcado no nosso pedido de contrarrazões. Vamos dizer que, porventura, né, colocando aqui uma hipótese, eles conseguiram anular, portanto, esse júri. Nesse sentido, o que é que acontece após? Caso eles venham a conseguir essa anulação do júri, será marcada uma nova sessão plenária
um novo júri, um novo sofrimento, tanto para a família de Shelton, quanto para a família de Giselmo e principalmente para a sociedade, que fica com essa insegurança jurídica de que se uma pessoa comete um crime motivado aí por um motivo extremamente fútil, que inclusive a defesa dele disse que o motivo não foi fútil, alegam que ele foi ameaçado, mas se a gente for analisar os vídeos friamente, a gente percebe que quem iniciou a confusão foram as mulheres que estavam acompanhadas do policial. Inclusive, elas chegaram a dizer que não sabiam com quem estavam mexendo, se referindo ao Danny Alisson, que posteriormente veio a cometer esses 2 crimes tão absurdos e tão repugnantes. Deixa eu só finalizar mais uma vez com a Nayara, porque assim, passar por toda essa nuvem, né, pesada, é o que a gente chama de revitimização, né, dessas pessoas que passaram por esse luto, que, como eu disse, é um luto que no final das contas nunca termina, né? Isso. Fica o vazio permanente, como Charles falou na fala dele, e assim, a sociedade revive essa impunição. Tem como cortar não, né? Impunidade, né? Impunidade. E então é interessante, e já tem provas suficientes para isso, que houve sim o crime, que houve sim uma sentença justa e por isso tem que ser mantida. Ou seja, a expectativa é que essa decisão, essa análise, ela seja feita até a próxima sexta-feira? Até a próxima sexta-feira. E nós estamos assim bastante confiantes. O Tribunal do Júri tem que ser mantido e acreditamos que será. A gente já analisa esse caso desde o início e dessa vez, né, não vai ser diferente. O espaço está aberto aqui, né? A TV Atalaia é uma TV democrática, a gente cedeu o espaço aqui para os familiares dessa vítima, mas claro, né, a gente, caso o advogado de defesa do condenado queira também falar e se pronunciar de acordo com o resultado que estiver por vir, nós também estamos aqui à disposição para ouvir todos os lados. Eu volto com você. Muito obrigada, viu, Vinícius, pelas informações.